Sentimos-nos tocados, com o coração a bater com mais força, quando ouvimos com toda a atenção este brado de São Paulo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Caros filhos, no dia de hoje, celebramos esta memória. Memória que, de modo geral, para a igreja é facultativa, mas para um grupo específico da obra é uma solenidade, dia do seu fundador. E quem era São José Maria Escrivá? Um homem nascido no início do século XX que teve um chamado a alertar a tantos que todos são chamados à santidade. Todos são chamados a amar, a buscar, a empenhar-se em cada uma das atividades para fazer a vontade de Deus. E por isso, este chamado é especificado dentro da liturgia, a qual se reza com este trecho da sua homilia, chamado à santidade, em que ele mostra este estremecer. Sentimos-nos todos tocados, com o coração a bater com mais força, quando ouvimos com toda a atenção este brado de São Paulo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hoje, mais uma vez, o repito a mim, mesmo e também o recordo a cada um e a humanidade inteira. Esta é a vontade de Deus, que sejamos santos. São José Maria, um sacerdote, sentiu este chamado, primeiro a esta vocação específica, e depois a como exercê-la diante da vontade de Deus. Por isso, diante deste evangelho, vemos este pescar a tantos, apesar das intempéries, apesar de muitas vezes o mal revolto, o ir e pescar tantas e tantas almas, resgatando-as para fazer a vontade de Deus, mas também de anunciar com ardor que todos somos chamados à santidade. E podemos, talvez, falar, padre, mas é tão difícil. Tem tanto problema no mundo, tem tanta dificuldade, tem isso, e até isso São José Maria responde. Em Caminho, no ponto 301, ele mostra de bem específico a causa de tudo isso. Do porquê temos problemas na nossa sociedade, do porquê os jovens não respeitam os pais, do porquê os pais não se dão bem entre si, o porquê as coisas vão no seu jeitinho, dando um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Nos diz um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. E depois, Pax Christi in Regnum Christi, a paz de Cristo no reino de Cristo. Por que que temos guerras? Por que que temos tantos problemas? Por que que temos a corrupção? Que não é só no governo. Basta ver os jeitinhos que cada um quer dar. É crise de santos. Deus quer um punhado de santos. Quer a nós. Hoje. Não amanhã. Hoje. Deus nos quer hoje para Ele. Um punhado de homens seus em cada uma das atividades. Em todas. Naquela ali, todas. Tudo aquilo que pode dignificar o homem que existe, Deus quer um punhado de homens seus. Mas
Tem algumas atividades que... Então é porque essa atividade não deveria existir. Porque se algo não dignifica o homem, se não pode levar o homem a Deus, aquilo não é para existir. Ele não quer os homens seus, ele não quer ninguém, porque Deus quer a todos. Quer homens seus na política? Sim. Para que sejam bons políticos, para que busquem a justiça, para que façam aquilo que é certo, para que tenham um bom comprometimento. Quer homens seus nas escolas? Sim. Porque não quer qualquer coisa sendo ensinada. Quer que a verdade seja ensinada. Quer um exemplo a cada um dos alunos. Quer um empenho árduo diante deste chamado de ensinar, de mostrar o caminho. Não, eu fingi que ensino e os outros fingem que aprendem. Porque isso também é corrupção. Quer homens seus como policiais, como empresários, como tudo. Quer homens seus que sejam fiéis, que saibam fazer a vontade de Deus e mostrar diante do seu empenho, não pela ganância, porque eu quero ganhar mais. Não porque pela vanglória, porque eu quero aparecer para os outros. Eu tudo faço com empenho, porque eu quero ser santo. Por isso, o ponto 815 de caminho, ele nos dá a receita da santidade. Talvez, por isso seja o ponto mais comentado de sua vida. Talvez, um ponto que quase que resuma um pouco da sua espiritualidade. Queres de verdade ser santo? Faz o que deves, está no que fazes. Devemos aprender a fazer. Fazer aquilo que devemos fazer em cada momento. Para aprendermos. Porque Deus não nos quer fazedores de coisas. Ele quer que sejamos. De fato. Ser não é fazer. Aquele que faz o que deve. Mas aquele que só faz, não é. Deus não nos fez para ser máquinas. Mas por vezes achamos que o somos. E por que existem tantos problemas hoje? Por isso. Eu não faço o que devo. Eu não estou aonde devo. Eu não empenho-me naquilo que devo. E por isso, as distorções. Há momentos, como apresenta a Sagrada Escritura, para tudo. Haverá um momento para descansarmos. E se deve empenhar-se diante do descanso. Do saber mudar de atividade. E o descansar não é, não, porque eu tenho que resolver tal coisa do trabalho. Não, aquele seu momento é para descansar. Então, ali você descansa. Você está com a família, você empenha-se em ser um bom pai, você empenha-se em ser uma boa mãe. Você empenha-se em ser avó, em ser filho. Não é hora de trabalhar. Não nas suas atividades. É hora de fazer a sua função, o seu principal trabalho em casa. Dando atenção à sua esposa, dando atenção ao seu esposo, dando atenção aos filhos, dando atenção aos pais. Ser aquilo que é. E quando for o momento de trabalhar, que seja o momento de trabalhar. Então eu vou trabalhar com empenho. Aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer da melhor forma. Com o melhor que eu posso. Com o máximo de zelo e cuidado. Uma passagem da vida de São José Maria, aqui pode parecer com estranheza, mas que mostra esse empenho. Na obra existem o ramo masculino e o feminino, e uma das numerárias auxiliares que ali estava, diante do desempenho, responsável pelo cuidado da casa e das atividades, é uma serva de Deus que está em processo de beatificação. Dora. São José Maria passava ali, ela tinha acabado de arrumar
ou a cozinha, lavar a louça. E ali, talvez, no local que mais enraivece as donas de casa, naquele encontro entre o cabo e a panela em si, estavam aquelas gordurinhas, aquela coisa. Então José Maria olha e não está limpo ainda. E reclama. Ela não fica triste, nem abatida. Ao contrário, pega uma ferramenta, desmonta tudo, vai ali, busca com esmero. José Maria depois retorna, eu acho que eu peguei um pouco pesado com esta minha filha espiritual. E quando vai, eu fiz o que deveria, porque eu fiz com o máximo de amor. É isso, é fazer e limpar as frestas. Limpar com esmero, fazer o meu trabalho e ter amor aos detalhes. É assim que crescemos no amor a Deus. Porque eu não estou fazendo para esse ou para aquele. Estou fazendo para Deus. É o melhor que eu podia fazer? É o melhor de fato? Ou eu fiz meio desatento? Não fiz com a devida atenção? Não fiz com o devido esmero? Não me preparei como deveria? E se é assim, diante da vida comum, algo que São José Maria dizia era: uma hora de trabalho, uma hora de estudo, é uma hora de oração. E por isso é necessário ter boa oração. Como está a nossa vida espiritual? Como eu me dedico à minha vida espiritual? Será que eu tenho a devida dedicação a ela? Será que eu paro para rezar, ter os meus momentos de oração pessoal, os meus momentos de oração em família? Será que eu paro e leio a Sagrada Escritura e busco saber aquilo que Deus quer para mim naquele dia? Aquilo que Ele vai falar para mim de modo direto. Por isso, aconselhava a leitura sequente dos Evangelhos. Será que eu sei me aprofundar diante daquilo que Deus quer falar a todos os seus, diante da liturgia? Diante daquilo que Ele quer alertar, ensinar e mostrar? Eu coloco Ele em primeiro lugar. Para mim, o centro da minha vida, a razão do meu viver é Cristo. E eu busco Ele na Eucaristia. E não só aos domingos. Não só de vez em quando. Tenho este contato. Busco o meu estado de graça ou vou deixando? Vou empurrando? Basta uma vez no ano, é o que diz. E aí, eu vou carregando a trouxa de pecados infindáveis. Ou será que, como ele e tantos outros indicam, eu busco a minha confissão no máximo de 15 em 15 dias? Ele dizia para os seus filhos que nem um mês. É habitual. Eu quero estar em graça com Deus. Eu quero buscar ter este contato, buscar glorificar a Deus em cada ato da minha vida. E não posso deixar rastros de pecado. Será que eu busco visitar o Santíssimo? Falar com Deus? Para que, diante deste embeber de Cristo, eu posso transformar meu instante de trabalho em instante de oração, tendo paciência com aquela pessoa que eu atendo, com aquele problema que aparece, com aquela pedra no meio do caminho que surge. Só estando com Deus. Só estando com Deus. Nosso Senhor colocou neste ano de modo particular esta memória justamente na véspera do seu Sacratíssimo Coração. Porque Ele quer que o seu povo seja apacentado para isso. Que tenham pastores que indiquem aquilo que é a vontade do seu coração. Que todos possam entrar pela fenda do seu lado aberto e se encontrar com o Senhor. E estar verdadeiramente unido ao seu coração nesta busca do estado de graça, nesta busca verdadeiramente pela santidade,
na correspondência ao seu querer para cada um de nós. Que nós também, neste último dia do nosso tríduo, nesta preparação em caminho a esta solenidade do Sagrado Coração, que possamos também nós buscar corresponder à vontade de Deus para cada um de nós, que possamos verdadeiramente desejar, buscar e nos empenhar por corresponder a Deus diante desta resposta de santidade que Ele nos pede. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.